eu sou Monique Moleiro, aqui do Com Amor, e hoje nós vamos falar sobre uma das possíveis etapas dentro do processo de criação de receitas de amigurumis. Se você curte o assunto, já se inscreve no canal que tem muito conteúdo sobre isso vindo por aí. Bom, é muito comum a gente ver desenhos dentro do processo quando alguém compartilha a criação de um amigurumi. Inclusive, eles fazem parte da minha construção também, e eu falei um pouco mais sobre isso tudo em um outro vídeo aqui no canal. Mas enfim, parece que acabou criando no nosso consciente coletivo, talvez, uma ideia geral de que os desenhos estão sempre dentro do processo de criação. Como se fosse necessário saber desenhar para poder criar. E isso não é totalmente verdade. Nesse vídeo do canal que eu acabei de citar, eu falo inclusive que existem processos diferentes e que isso vai variar de pessoa para pessoa. O desenho é uma parte delas. E existem pessoas que conseguem desenvolver um amigurumi sem desenho nenhum ou com um esboço ali, um desenho muito simples. Pra mim, o desenho realmente é uma etapa bem importante, confesso, porque essa é uma etapa em que a minha ideia vai ficando um pouco mais clara, eu consigo enxergar melhor o que eu tinha imaginado e quais os detalhes que esse amigurumi vai ter. O desenho torna o meu processo mais fácil, tanto para visualizar quanto para planejar o meu amigurumi. Então, pra mim, é uma etapa bem importante. E pensando nessas minhas experiências, eu queria pontuar 3 coisas aqui que eu acho importante compartilhar com você. Primeira coisa é que o desenho não precisa ser nada profissional. E cada um vai trabalhar dentro das suas próprias limitações e habilidades. E assistindo a um vídeo do Tira do Papel, vou deixar o link aí na descrição, eu fiquei com a seguinte reflexão. Será que você realmente não sabe desenhar nada? Ou você tem a ideia de que precisa ser muito perfeito, precisa ser muito bem feito? Porque às vezes você tá com essa ideia, mesmo sem saber, e isso pode estar freando o seu processo, te travando aí no meio. Sendo que a ideia aqui não é o desenho sair bonito. O intuito do desenho nessa etapa é que você consiga visualizar melhor a sua ideia. Segunda coisa, apesar de eu considerar o desenho uma parte importante do meu processo, eu também já criei amigurumis muito lindos a partir de rascunhos, tá? Tipo, desenhos desse tamanho aqui, nada muito trabalhado, nem passei o desenho a limpo. Então eu sei que isso é possível também. Nesses casos eu vou me guiando mais pelo que eu tô crochetando do que pelo desenho em si, como foi o caso da Maple, inclusive. Eu vou fazendo, vou crochetando e entendendo se é o que eu quero, se eu não quero, se preciso refazer alguma parte ou não. Eu uso ali o desenho para ter uma base, para me lembrar da minha ideia, mas eu fui crochetando mesmo, entendendo melhor na prática se era o que eu queria ou não. E a terceira coisa que eu achei muito interessante de refletir sobre isso enquanto eu estava criando esse vídeo aqui, é que parece que os meus desenhos foram melhorando com o tempo. E além do desenho ter melhorado com o tempo, os meus amigurumis foram ficando cada vez mais fiéis ao que eu desenhava. Ou seja, atualmente parece que eu consigo traduzir melhor o que está na minha cabeça para o desenho fica mais bonito e mais fiel ao que eu imaginei, e o amigurumi no final vai ficar mais fiel ao que eu desenhei e consequentemente ao que eu imaginava também. Ou seja, isso só aconteceu com a prática. Eu sempre falo isso pra vocês aqui, mas é muito verdade. A gente não tem como melhorar uma habilidade nossa se a gente não praticar. E ao mesmo tempo, se a gente para pra pensar, é difícil não melhorar em alguma coisa que a gente tá sempre praticando. Então uma coisa vai puxando a outra. E você pode estar pensando, se no começo o desenho não era tão fiel ao que eu imaginava, como eu fazia, né? E era o seguinte, eu desenhava para ter um pouco mais concreta a minha ideia ali no papel, mas eu ia me guiando mesmo pelo crochê. E o desenho servia só como um apoio. Hoje ele é realmente um guia para mim, me ajuda de fato nesse processo. E como eu disse, eu consigo desenhar melhor o que eu imaginei e com a prática consigo com mais facilidade transformar o desenho em amigurumi. Agora, saindo um pouco das minhas experiências, falando do processo um pouco mais no geral, também é possível você fazer um amigurumi sem desenho nenhum. É possível. Eu só digo assim que pra mim é realmente muito importante ter pelo menos um esboço do que é a minha ideia. Então que fique claro aqui que o ponto central não é a qualidade do desenho em si, né? Você consegue fazer mesmo que seja com um rascunho só para concretizar um pouco a sua ideia e planejar um pouco mais o seu crochê. Para concluir e responder a pergunta aqui, se você precisa desenhar, saber desenhar para saber criar, eu não acredito que todo mundo precisa ter necessariamente o mesmo processo e pode dar certo de diferentes formas. Então eu não diria que necessariamente você precisa desenhar muito bem para saber
criar um amigurumi. Porque afinal o meu processo pode ser um pouco diferente do seu. Mas eu acredito também que o desenho pode facilitar bastante nesse processo. Então, primeiro eu diria para você analisar se realmente você não sabe desenhar mesmo ou se você está se cobrando demais. E depois de refletir isso, eu vejo 3 possibilidades aqui. A primeira, você pode tentar sem o desenho. A segunda é tentar com um rascunho mesmo, do jeito que você conseguir fazer, e ver se dá certo, ver como é o seu processo. E por fim, a terceira possibilidade que eu vejo é você treinar essa habilidade, estudar, treinar para melhorar ela. E pra ser sincera, se eu fosse indicar uma das 3, eu prefiro ir pela terceira aqui. Ai, Monique, mas eu sou péssima desenhando. Bom, de novo, eu vou falar sobre a prática, porque se a gente não praticar, a gente não consegue melhorar. E a habilidade do desenho é algo que a gente pode aprender a desenvolver. Inclusive, deve ter um monte de material disponível na internet para você aprender. Enquanto você não praticar e não for atrás de melhorar isso, você vai continuar no mesmo lugar. Não tem como a gente melhorar sem praticar, não tem como a gente mudar sem trabalhar em cima disso. Então são essas as 3 opções que eu vejo aqui. Eu sinceramente escolheria a terceira via, mas a escolha é sua e somente sua. Você pode testar e ver o que funciona pra você. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se você quiser conversar mais sobre o assunto, te convido também a me seguir lá no Instagram. Um beijo e até semana que vem!